nossa aula. Bom dia para todo mundo. A gente vai estar trabalhando aqui com cilindros e cones. A gente parou na aula passada aqui, nesse exercício 12, né, que eu mostrei aqui para vocês como fazer o cálculo. Vou deixar esses exercícios aqui por enquanto para a gente fazer depois. Por quê? Eu vou explicar essa parte de tronco de cone, né? Porque boa parte do turno não tem participado fazendo os exercícios. Então, eu vou explicando a matéria e quem quiser fazer exercício por conta, aí faz o exercício em casa, tá? Aí depois a gente volta refazendo e corrigindo os exercícios que vocês tiverem dúvidas, já que essa é a matéria da prova. Então, olha só. O que seria o tronco de cone? O tronco de cone, ele vai ser... Basicamente, a gente vai pegar um cone, né? Vamos imaginar um cone. Aí, em vez de chegar até a ponta do cone, a gente corta o cone aqui, ó. Então, eu cortei o cone aqui, portanto, eu apaguei toda essa região aqui. Formei um tronco, tá vendo? Formei um tronco de cone. Ele tem um formato semelhante de um copo, de uma caneca, né? Então, é sim um tronco de cone que é muito, muito utilizado no dia a dia, né? Então, às vezes é mais conveniente usar o tronco de cone do que o próprio cone ou um cilindro para fazer uma forma aí do dia a dia. Onde a gente utiliza, né? A gente tem aqui essa catedral aqui de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Ela é um tronco de cone, né? Tem um formato de tronco de cone. A gente tem copos, canecas, vasilhas aí, tudo nesse formato. E o que vai interferir no tronco de cone? Né? O tronco de cone, ele vai ser compreendido entre um plano A, alfa, e um plano beta, que é paralelo a alfa. Portanto, a gente tem uma base aqui e tem uma base aqui em cima, certo? Eu vou chamar de base menor. A gente tem uma base maior aqui embaixo e tem uma base menor aqui em cima. A gente vai ter que esse triângulo maior aqui, ó, ele é proporcional a esse triângulo menor, né? Então, assim como esse triângulo maior está para essa altura maior, eu tenho que esse triângulo menor, ou seja, eu posso falar assim como o diâmetro da minha base aqui, ou o raio da minha base está para a altura, esse diâmetro ou esse raio aqui também está para a minha altura menor, né? E quando eu faço essa relação, eu consigo encontrar o seguinte, ó. Essa aqui, a diferença entre a altura total e a altura do pequenininho vai ser o que a gente vai chamar de altura do tronco, né? Isso vai ser o que a gente vai chamar de altura do tronco. Então, o que eu posso relacionar? Eu posso relacionar que se eu for fazer uma proporção de medidas lineares, eu poderia pegar aqui o Rzinho pelo meu Rzão, e isso vai ser igual ao Hzinho sobre o Hzão, né? Isso vai dar uma constante K. Se eu quiser saber a relação da área desse pequenininho aqui em relação à área grandona, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer a relação de áreas, ou seja, calcular a área de cada um, e depois elevar ao quadrado. Ou eu posso simplesmente pegar o meu K aqui, que eu fiz a razão das medidas lineares, e elevar ao quadrado. E se eu quiser medida de espaço, ou seja, medida de volume, eu posso calcular o volume do pequenininho e dividir pelo volume do grandão, ou eu posso aqui pegar aqui a medida linear, ou seja, o Rzinho dividido por Rzão, ou Hzinho dividido pelo Hzão, e elevar ao cubo. Por quê? Porque o volume é a razão entre as três dimensões, e como essas figuras são proporcionais, eu teria aqui K ao cubo. Então essas são as relações, gente, muito importantes que a gente precisa saber. Razão entre medidas lineares, razão entre as medidas superficiais e razão entre medidas de espaços ou volumétricas, tá? Aí a gente entra nas relações do tronco do cone. Eu não vou ficar aqui
mostrando a dedução para vocês aqui que eu acho que não convém. Mas assim como o volume da pirâmide, do tronco da pirâmide, né, eu teria que o volume dessa área aqui, ó, o volume dessa área, ela vai ser calculado como? Vai ser calculado pelo volume maior menos o volume menor, né? O volume maior menos o volume menor. Então, se eu fizer isso, eu vou achar aí o meu volume do tronco. Beleza. Só que, Juan, lá na pirâmide tem uma fórmula que eu calculo direto, né? Beleza. E aqui também a gente vai ter. A gente pode fazer as relações aqui de proporção, né? O volume do maior pelo volume do menor, que a gente vai ter o volume do tronco, né? E assim a gente encontrar as nossas relações aí para o volume do tronco. Aqui tem uma substituição que eles fazem, só que eu acho que não vale a pena ficar perdendo tempo com vocês aqui, tá? Olha só, no final das contas, a gente vai chegar na mesma forma para o volume do tronco lá da pirâmide aqui. Por quê? Vai ser a altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da multiplicação das duas áreas, da base menor e da base maior. É essa expressão aqui, ó, que a gente vai utilizar. Juan, se eu esqueci essa expressão, calcula o volume maior, subtrai do volume menor. Então, no máximo, você vai fazer uma regra de 3 para achar o volume, a altura da pirâmide maior aqui. Do pirâmide não, do cone maior. E se eu quiser a área lateral do tronco? A área lateral do tronco, gente, vai depender do meu G, né? Que a área lateral, eu não calculo ela como π RG, não é isso? Então, a gente vai ter que pensar assim, se eu abrir esse cone, se tudo que era o G que era meu raio, como é que eu faço para calcular a área de um setor? Quando eu abro assim, ó, fica parte de uma circunferência, né? Se eu quiser calcular só essa área aqui de fora, o que eu fazia? Rzão menos esse Rzinho, né? Menos o Rzinho. Ou seja, seria o G aqui, seria o G2, que é a minha altura maior, menos o G1, que multiplica πr, né? Então vai ser basicamente isso aqui. Vai ser a área de um setor, não, de um segmento circular. Olha só. Então, ó, eu vou ter aqui que a área eu posso escrever como, em vez de ser πrg, né, só πrg, eu posso colocar aqui, esse é o meu G, G é o tronco, tá? E se eu calcular a área lateral maior menos a área lateral menor, eu poderia chegar aqui, ó, πrg2 menos πrg1. E aí o que eu teria aqui na minha expressão? Né? Poderia colocar aqui, ó, πr em evidência. Por quê? O G2 aqui, ele é formado pela soma desses dois, né? Então, πr aqui, G1 mais G2, menos πrg1. Quando eu subtraio aqui, ó, πr com um Rzinho menor, eu vou chegar a essa expressão aqui, ó, né? Logo, como os dois triângulos eles são semelhantes, eu sei que essa razão desse menor aqui, ó, por esse aqui, ou seja, esse triângulo aqui, né, esse pequenininho dividido por esse, vai ser igual ao meu G1 dividido pelo meu G, né? Chegando aqui que R menos G vai ser essa expressão aqui. Quando eu substituo essa relação 2 aqui nessa expressão, eu vou chegar a essa área aqui lateral, né? Seria G1 simplificando, ó, ficaria πRG, né? πRzão G mais πRzinho G. Simplificando, ó, usa só a altura a geratriz do tronco com a soma dos dois raios, mais esse raio que multiplica G, e essa é a área lateral do meu tronco, tá? Essa é a área lateral do meu tronco. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Ele fala assim, ó,
Determinar o volume do tronco de altura 6 e raios que medem 2 centímetros de base menor e 3 centímetros de base maior. Então, ele está falando aqui é 2 centímetros e aqui é 3 centímetros. Ele quer determinar o volume do tronco. O tronco tem altura 6, né? Eu já tenho a minha base maior e já tenho a minha base menor. Quanto que vai dar aí esse resultado, gente? Vou esperar um pouquinho para ver se vocês me dão o resultado. Pode dar em função de π, tá? Então, nesse caso desse exercício, a gente pega a expressão, né, a altura do tronco. Qual é a altura do tronco? É essa altura. A área da base maior, 3 ao quadrado, 9π, né, que é πr quadrado. A área da base menor, 2 ao quadrado vezes π, mais a multiplicação das duas áreas. Fizemos aqui e achamos o resultado final de 38π centímetros cúbicos. Beleza. Esse é um método. Eu posso ainda usar o método de semelhança de triângulo, gente, que é achar essa altura aqui e calcular o volume maior menos o volume menor. Só que dá mais trabalho. Então, perguntando, a altura do tronco não é h mais 6? O tronco não é isso aqui? Então, a altura do tronco é 6. A altura do cone maior, h mais 6. Entendeu? Olha só, tá vendo que aqui é essa altura aqui é do cone maior? Essa alturinha aqui, ó, é a altura do cone menor. Então, a gente já tem a altura do tronco. Beleza. Então, ó, eu poderia calcular a proporção aqui. Se eu calcular a proporção, eu poderia fazer h está para 2, assim como h mais 6 está para 3. Multiplicando, eu acharia que h é igual a 12. Né? Se h é igual a 12, então eu teria que tudo isso aqui seria 12 mais 6, 18. Aí poderia calcular o volume maior, né, que seria 18 dividido por 3, que dá 6 vezes π vezes 3 ao quadrado, né, e acharia esse volume aqui, ó, maior, menos o volume menor, que a altura aqui é 12. Fazendo isso, acharia o volume de 38 π centímetros cúbicos. O segundo modo é aquele modo que eu utilizei utilizando a fórmula, que é muito mais fácil. Então, gente, se eu posso utilizar a fórmula, o que eu posso fazer? Calcula direto. Mesma coisa a questão 15. Eu vou dar um tempinho para vocês aí. Na questão 15, ele fala assim, ó, determinar a capacidade do copo plástico representado pela figura a seguir. Então, ó, 3 centímetros de raio de base, 4 centímetros de raio de topo, e eu tenho aqui 10 centímetros de altura. Qual o volume de água, ou qual o volume que cabe nesse copo? Dá um tempinho para vocês.
Olha só. Vamos fazer essa questão aí. Não sei se alguém conseguiu. Perguntaram, o raio ficam 3 ou 4? Vou mostrar para vocês que a gente vai usar o raio 3 e o raio 4. Por quê? Se a gente for calcular o volume através da expressão lá, onde a gente tem o volume do tronco, né, vai ser a altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da multiplicação das duas áreas. A área da base maior vezes a área da base menor. Beleza. Gente, se a gente substituir tudo aqui por πr quadrado, ficaria πr quadrado mais π r quadrado mais raiz quadrada de π ao quadrado, né? Vezes r quadrado vezes r quadrado. Olha só como é que esse negócio é. Beleza, então ficaria πr quadrado. Π tem todo mundo, né? Aqui, ó. Esse quadrado aqui vai cortar com todo mundo. Então aqui vai ficar, posso colocar a altura do tronco vezes π dividido por 3. E aqui eu ficaria só com r quadrado mais r quadrado mais a multiplicação dos dois raios. R vezes R. Né? Então eu posso fazer isso aqui. Ó. Qual a altura do tronco? 10. Então 10 vezes π sobre 3. E isso é igual. Qual é r quadrado? R, 4 ao quadrado, que dá 16. Mais r ao quadrado, que dá 3. 3 ao quadrado, 9. Mais a multiplicação de 4 vezes 3, que dá 12. Estão acompanhando, galera? Estão perguntando por que do 10π. O que eu fiz com o π que estava evidente em todos os termos? Para sair para fora. A gente não entendeu a parte dos raios. Como é que eu calculo a área da base maior? Não é πr ao quadrado? Como é que calcula a área da base menor? Não é πr ao quadrado? Como é que calcula a área de um círculo? Πr quadrado, não é? Tá, então a área do raio maior, a base maior utiliza o raio maior. A base menor utiliza o raio menor. Né? Multiplicação das duas áreas, eu simplifico todos os quadrados aqui com a raiz. Beleza. Chegando aqui, gente, o que eu posso fazer? Somar todo mundo, né? 16 mais 12, 28, mais 9, 37. Então vai ficar 37 vezes 10, dá 370, vezes π dividido por 3. Né? Se eu considerar π igual a 3, aproximadamente, eu vou ter aí 370 centímetros cúbicos, que são 370 ml. Tá? 370 centímetros cúbicos. Se eu considerar π igual a 3,14, eu vou ter aí 387 ml. Beleza? Então, ó, eu posso ter 370 centímetros cúbicos, e se eu considerar π igual a 3,14, 387 centímetros cúbicos aproximadamente. Juan, não gostei dessa fórmula aqui. Galera, se você não gostou dessa fórmula, o que você pode fazer? Faz por semelhança. 4 está para 10 mais x, né? Assim como o 3 está para x, no mesmo caso do outro ali, no mesmo caso do exemplo do lado. Quando você fizer isso, aí você pode aí calcular a sua altura, seu valor de x. Então, ó, 4 está para 3, assim como 10 mais x está para x. 4x está para 30 mais 3, x igual a 30. Beleza, x igual a 30. Então, a altura maior aqui é 40. Calcula o seu volume maior menos o volume menor, que é esse aqui. Quando você fizer isso, você vai achar aí
substituindo π por 3,14 e 387 ml. A segunda relação, utilizando a fórmula do tronco. Qual é mais fácil? A segunda é mais fácil, sem dúvida. Essa aqui, ó, mais fácil. Perguntando, na prova vai cair essa matéria? Sim, vai cair essa matéria. O que vai cair na prova? Cilindros. Vai cair na prova cilindros, cones e esferas. Tá? Ok? Essa matéria é o próximo capítulo que eu vou começar na aula de amanhã. Que essa matéria aqui acabou. Aí vai ficar só exercício, ó. Tem aqui exercício, tá vendo? Essa matéria acabou. Na aula de amanhã eu vou passar outra matéria, porque aí vai ficar só exercício para vocês. Como essa semana é minha prova, provavelmente a maior parte de vocês devem fazer exercício, né? Vamos ver aqui 16. Na questão 16, ele fala assim, ó. Um cone de altura 12 centímetros e raio da base 4 centímetros é seccionado por um plano alfa, a uma distância de 4 centímetros do vértice do cone. Determinar a razão entre os volumes dos sólidos assim obtidos. Então, ó, eu quero a razão do volume do sólido. Galera, o que eu posso fazer? Posso pegar o meu 12, dividir pelo meu 4, ou seja, a razão entre o maior e o menor é igual a quanto? Fala aí para mim. 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, a razão entre a medida linear é 3. Então, eu posso falar que meu K é 3. Se eu quero determinar a razão entre os volumes, eu posso falar que vai ser o meu K ao cubo. Tá? Essa vai ser a razão entre os volumes. E meu K ao cubo vai ter 3 ao cubo, que vai dar quanto? 27. Certo? Então, ó, determinar a razão entre os volumes dos sólidos assim obtidos. Então, se eu quero, eu sei que esse carinha aqui é uma parte das 27 do volume total, então esse volume desse tronco aqui significa que tem quantas partes? 26. Concordam comigo? Conseguiram entender aí a relação de volume aí? Não? Vamos lá. Lembra que eu acabei de falar com vocês aqui? Se eu pegar a razão linear, ou seja, o maior, dividido pelo menor, vai dar uma razão linear, né? Ou seja, raiozinho ou alturinha dividido pela alturona. Ou ao contrário, alturona dividida pela alturinha. Eu vou ter aqui a razão de 3. Essa é a razão linear, que é o meu K. Se eu quisesse a relação entre as áreas, né, ou seja, estou falando a relação dessa pirâmide, desse cone pequenininho e a relação desse cone grandão é de 3, a relação linear. É o meu K. Se eu fizer, então, a área do grandão dividido pela área do menor, vai ser de 3 ao quadrado, ou seja, significa que a área desse maior aqui é 9 vezes maior que essa área do pequeno. Se eu fizer a relação entre o volume do maior e o volume do menor, vai ser de 3 ao cubo, de K ao cubo, que vai dar quantas vezes maior? 27 vezes. Então, eu estou falando que o volume disso aqui é 27 vezes o volume disso aqui. Logo, o volume do tronco aqui, ó, são de 26. Por quê? Se aqui é 1 e aqui é 27, então, né, eu tenho aqui que o volume do tronco é 26. Por quê? Tudo tinha que dar 27. Então, a razão dos sólidos obtidos quando você corta aqui, nesse caso aqui, é de 26. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Exercício, tá? Aqui tem um desafio, não vou fazer o desafio agora com vocês. Vamos fazer aqui exercício de aprendizagem aqui de tronco de pirâmide. Ou tronco de cone. Ele fala assim, ó. Considere o tronco que foi obtido pela secção
do plano com um cone reto circular de raio da base 10 e altura 20. O tronco possui raio de base menor igual a 2 centímetros. Determine a altura do tronco do cone, bem como seu volume. Então, vou deixar aí para vocês tentarem fazer esse exercício. Olha só. Considere que um tronco de cone foi obtido pela seção do plano com um cone reto de raio de base 10 e altura 20. Então, se a gente fizesse um desenho, estou falando isso aqui, ó. Aqui tem 20 centímetros. Daqui até aqui tem 20. E aqui o raio da base é 10. O desenho está fora de escala, tá? Aí ele falou, foi obtido pela seção de um plano, um tronco que foi raio da base 10 e o tronco possui, o tronco obtido possui raio da base menor igual a 2. Então vamos supor que se eu fizesse aqui era igual a 2. Beleza. Determine a altura do tronco do cone, bem como seu volume. Então, ó, você quer saber a altura do tronco, que é x, que é a altura do tronco. Ou posso colocar aqui x e aqui meu altura do tronco, aqui meu HT. Vamos ver. Assim que vocês acharem a altura do tronco, vocês me falam, tá? Isso, Marcelo, muito bem. Certinho. Certinho, Hermes, certinho, Juan. A altura do tronco é essa mesmo. Depois de achar a altura do tronco, a gente tem o próximo passo, que é achar o volume do tronco, que eu mostrei para vocês os 2 métodos de calcular. Pode deixar em função de π, tá?
Alguém conseguiu achar o volume aí? O primeiro passo que vocês fizeram correto. Vou fazer aqui com vocês. O raio de 10 está para a altura de 20, assim como o raio de 2 está para a altura de x. Multiplicando o cruzado, eu vou achar aqui que 40 dividido por 10. Logo, meu x aqui é 4. Se meu x é 4, a altura do meu tronco vai ser 20 menos 4, que dá 16. Certo? É uma regra de 3, uma semelhança de triângulo aí, ou seja, resgatando matérias passadas. A gente sempre usa muita relação de matéria passada. Beleza, e agora que eu tenho minha altura 16, posso calcular o volume do meu tronco. O volume do meu tronco, segundo a última fórmula que eu mostrei para vocês, não vai ser a altura do tronco. Dá isso mesmo, Juan. A altura do meu tronco, que é 16 vezes π, dividido por 3, vezes o raiozão ao quadrado, que dá 100, mais o raiozinho ao quadrado, que dá 4, dá 2, né, ao quadrado, que dá 4, mais a multiplicação dos dois raios, que dá 20. Né? Beleza, então o volume do meu tronco vai ser quanto? 16 π vezes 124 dividido por 3. Quando a gente faz essa conta aqui, eu vou achar aí 16 vezes 124 vai dar 1984 π sobre 3. Se eu considerar π como 3, dá 1984, o quê? Centímetros cúbicos. Se eu considerar, deixar em π, vai ficar isso aí. Estão perguntando, por que não fica x mais ht? Então, a altura total, por quê? Ó, quer ver? Vamos fazer um triângulo aqui. Mostrar para você por que não fica x mais ht. Vamos pensar. Partir ele no meio aqui. Então, tudo isso aqui é a altura total. Certo? A altura total, que é 20. Isso aqui é a altura menor. Que eu vou falar que é x. Certo? E isso aqui é a altura do meu tronco. Então, 2 que está aqui, ele está para essa altura aqui. Né? 2 está para essa altura. Tá vendo a semelhança? Esse triângulo aqui, ó, vou fazer em vermelho. Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo maior aqui. Conseguiu enxergar? Então, 10 está para o lado maior, assim como 2 está para a altura dele. Então, eu estou relacionando aqui o raio com a altura. Eu não tenho como relacionar 2 com essa medida aqui. Porque se 2 estiver para x mais ht, não tem como fazer uma relação de 2 para toda essa altura aqui. Certo? Beleza. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão 19, gente. Ele fala assim, ó. A betoneira é amplamente usada em construção civil. A confecção de concreto misturado aos elementos que compõem a liga, né, a ilustração a seguir mostra a betoneira que possui tambor formado por um cilindro e por um tronco de cone. Vejam as medidas destacadas. Né? Aí ele deu as medidas aqui
e pede para calcular o volume do tambor. Qual é o volume dessa betoneira aqui? Vou dar um tempinho para vocês e vamos ver o que vocês vão achar aí. Qual é o volume dessa betoneira aí? Para quem pretende ir para o ramo da engenharia, você consegue calcular em média quantas betoneiras ele precisaria para encher uma laje, né? Ou então a produção no processo produtivo, tá? Calculando o volume certinho de cada componente que ele precisaria para formar uma laje adequada, né? Um preenchimento adequado aí para a construção. A gente, engenharia de Deus, sim. Massa demais. Eu estava falando ontem, gente, que engenharia é uma das profissões mais lindas do mundo. Por quê? Tudo, gente, que foi criado, que envolva a tecnologia, foi criado por engenheiro, gente. Né? Você fala, Juan, não é não. É sim, gente, é sim. Por quê? Um equipamento ali que existe tecnologia é criado por um engenheiro. Olha só, acharam um resultado aqui. Deixa eu ver como é que tá. Não achei isso não, viu? Vamos lá. Sim, gente, vocês pensam assim, ó. A gente, normalmente, o pessoal associa engenharia como se fosse só prédio de casa, mas, por exemplo, ó, uma instalação elétrica. Pensa aí, a quantidade de pessoas envolvidas para iluminar uma cidade, gente. Né? Pensa aí a quantidade de pessoas que foram envolvidas para desenvolver um celular, gente. Tipo assim, é tecnologia muito avançada, muito avançada. Para construir um carro, para extrair o petróleo que a gente utiliza nos carros, né? Tudo engenharia, gente, tudo, basicamente tudo. Olha só, deixa eu ver quantas horas são. Agora são 9h56. A gente faz essa questão na próxima aula. Eu vou pedir para que vocês tentem fazer aí em casa para a gente não. Essa aula acaba agora, né? 9h56? É isso mesmo, é 9h55, né? Então, ó, tenta fazer em casa, gente. Vamos desenvolvendo os exercícios. Amanhã eu tiro dúvida com vocês. Isso aqui já vou para a próxima matéria. Porque vocês têm que fazer exercício, gente. Tem que fazer exercício, tá? Então, a aula de hoje é só, ó. Um beijão para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.